Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lili no Livro. E hoje é dia de tag, a tag dos calhamaços. Já faz um tempo que eu queria trazer essa tag aqui pro canal, afinal eu sou super fissurada em calhamaços, adoro eles, pegar, ler, cheirar, tudo isso. Enfim, eu já tinha visto em diversos canais essa tag, cada um aí faz um pouquinho, fala uma coisa diferente. Eu não tenho certeza da onde ela veio, eu vou dar uma pesquisadinha, se eu achar mais pra frente quem foi que criou, eu vou deixar aqui nos comentários. Mas então, vamos às perguntas, afinal são 15 e vai demorar um pouquinho pra gente passar por todas elas. Pergunta número 1. O maior livro da sua estante que você já leu? E para isso eu vou trazer então A Dança da Morte, do Stephen King, que foi uma leitura aí, a quarta ou a quinta? A quinta leitura do projeto Stephen King, novembro do ano passado. Tem aqui suas 1.250 páginas, esse tijolão. Foi muito bacana a experiência, eu gostei bastante, principalmente depois com o que veio com a série. Já tem resenha aqui no canal, como todos os livros do King que a gente leu até agora, então dá uma conferidinha em tudo que eu achei dele. E das adaptações ainda não, porque não saiu, mas vai sair. Pergunta número 2. O maior livro da sua estante que ainda não leu? E esse, então, é o meu box do Guerra em Paz, que eu vou deixar aqui a fotinha, porque é muito difícil tirar lá de cima da estante, ele é muito pesado. Que eu ganhei, então, de Natal do meu noivo, que é muito linda, essa história que eu quero muito ler, do Tolstói, é o maior dele. E todo mundo fala que é muito bacana, mas eu tenho um pouco de medo aí de encarar essa leitura ainda. Então, vai entrar na fila. A título de curiosidade, essa versão desse box do Guerra em Paz tem 1.544 páginas. Pergunta número 3, calhamaço que tem medo de ler. E para esse eu trago o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, que vai entrar aí, na verdade entrou nos meus calhamaços para ler nesse ano, mas é uma história que eu tenho um pouco de medo de pegar ela para ler, porque ela parece um pouco densa, o pessoal fala que em alguns momentos é meio difícil a leitura. Inclusive, a versão que eu adquiri é o boxzinho que eu vou deixar aqui, da Penguin, que é uma tradução um pouco mais atual, um pouco mais fácil, pelo que eu vi, não é talvez tão literal assim, talvez seja um texto um pouco menor, ela não é muito menor, mas que facilita um pouco a leitura e deixa um pouco mais fluido. Eu acabei optando por isso, porque eu prefiro ler uma versão um pouco mais resumida, um pouco mais fácil, do que acabar abandonando a história na versão original. Pergunta número 4. Calhamaço que tem fissura pra ler. E esse eu não podia deixar de trazer, It, do Stephen King, que vai vir aqui só em 2022 no nosso projeto, acho que é fevereiro ou março, por aí. Então esse aqui ainda é pro ano que vem. Mas é uma leitura que eu não me aguento mais de vontade de fazer. Acho que boa parte das pessoas tem ele como favorito do King, e não é pra menos. Eu já assisti a adaptação nova, não cheguei a assistir a adaptação antiga, que eu tô guardando pra ver depois que eu ler ele. Mas não me aguento, porque sei como o Stephen King é um bom escritor e o quanto essa história é muito foda, então vai ser uma experiência perfeita. A gente já é amores pra toda a vida sem eu nem ter lido. Nossa, imagina o plot twist! Pá, pá, pá. Odiei. Pergunta número 5. Livro grande, capa linda. E para esse eu trago o meu perfeito box do Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que eu ganhei também no Natal passado. E que eu vou deixar aqui, ver se eu acho as capinhas abertas para deixar. Eu acho muito linda, que uma é em vermelho e a outra é em azul. Eu achei essas ilustrações perfeitas, sem contar que a lombada é toda em tecido. Ai, esse box é lindo demais e perfeito demais. Essa edição é maravilhosa, acho que é da Zahar. Perfeição, e eu acho essas capas maravilhosas, apesar de ser um sacrilégio elas ficarem escondidas dentro do box. Mas ok, a vida é assim mesmo. Pergunta número 6, livro grande, capa feia. E pra esse eu trago Uma Mente Brilhante, que é da Silvia Nazar, acho que é assim que fala, que eu comprei aqui nessa edição cagada da Best Bolso. E eu já assisti o filme há muito tempo atrás com o Russell Crowe e eu lembro de ter gostado bastante. E eu queria muito conhecer essa história, né, que é basicamente aqui, vai quase ser uma biografia, né? E vai contar a história dele, do matemático que tem esquizofrenia, se eu não me engano. Talvez esteja falando besteira, mas é algo assim. E, enfim, é muito bacana, mas olha só. Além de ser uma edição terrível, é uma capa muito feia. Nossa, muito ruim. Triste. Mas acontece. Pergunta número 7. Um calhamaço que tem vergonha por estar abandonado na estante. E pra isso eu trago de novo Led Zeppelin, Quando os Gigantes Andavam sobre a Terra, do Mick Wall. Vai ser uma biografia sobre a banda, contando sobre eles. É escrito por um jornalista, o que eu acho bem mais legal, porque traz uma versão mais imparcial dos fatos. Mas ao mesmo tempo é um livro enorme que tem aqui, vamos ver,
520 páginas e de uma letrinha nada bacana. Então é uma leitura aí que talvez venha, talvez não venha. É meio difícil porque, puta, biografia demora muito pra ler. E ainda mais 500 páginas de biografia. Pergunta número 8. Calhamaço que leu e não lembra de quase nada ou quer reler. E eu trago então Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson. Na verdade, esse é um livro que quase entra nas duas categorias. Eu lembro de uma forma geral o que acontece ali, os grandes plots da história, mas eu não lembro dos detalhes e da construção dos personagens, alguns personagens daqui. E eu queria muito reler essa história, queria reler a trilogia inteira, porque eu amei. Em especial o primeiro livro, eu acho que o primeiro, ele é fora de série, assim. E o segundo também é muito bom, e o terceiro a conclusão, mas eu acho que a linha da história muda muito do primeiro pro segundo, e esse primeiro é perfeição. Quero muito reler, vamos ver aí quando vem. Pergunta número 9, o último calhamaço que leu, e para esse eu trago O Enigma do Quarto 622, do Joe Dicker, que veio no Intrínsecos do mês de dezembro de 2020, que é basicamente um thriller ali, basicamente um thriller, e que é muito bacana, muito bem contado, muito bem ambientado. Gosto muito da escrita do Joe Dicker, apesar de não ter gostado tanto do começo da história, mas ali, sei lá, da página 100 pra frente, ele acabou me ganhando. E foi uma leitura muito legal. E já tem resenha aqui no canal. Pergunta número 10. O último calhamaço que abandonou. Eu não sou uma pessoa que costuma abandonar tanto assim livros. Eu sou uma pessoa bem persistente. Se eu não estiver gostando, às vezes eu deixo um pouco de lado e retomo a leitura. Ou às vezes dou uma forçadinha pra ver se eu gosto um pouco mais. Mas eu lembro de um livro que há alguns anos atrás, eu não vou lembrar exatamente quando foi, eu comecei a ler no Kindle e eu queria muito conhecer essa história antes de ver o filme, que é A Lista de Schindler. E só que eu comecei a ler, ele tem um caráter bem mais histórico, parece bem um documentário, e acabou me deixando assim, na época eu acho que eu não era tão acostumada a ler quanto eu sou hoje, então causou aquela estranheza e eu acabei largando o livro. Ele é um livro que é bem grandinho na versão que eu comecei a ler, tinha mais de 500 páginas e eu acabei colocando ele aqui, vou deixar a capinha aqui em cima, e é um livro que com certeza eu quero retomar em alguma hora com essa outra visão, assim, indo pegar ele preparada para o que ele está propondo, porque eu quero muito assistir o filme, que, enfim, todo mundo fala que é muito massa. Muito triste, mas muito massa. Pergunta número 11. Livro grande que leu muito rápido. Eu trago Jane Eyre, um dos meus favoritos do ano passado, que eu li em 5 dias. Essa versão aqui, ela tem 750 páginas. 770 páginas, na verdade. Mas, enfim, foi uma história que eu adorei. E perfeição, maravilhosa. A Jane é uma protagonista perfeita, maravilhosa. Lê super rápido, porque você quer muito saber o que vai acontecer. E, perfeição. Essa edição aqui da Martí Claret tem uma letra muito confortável. Lindo. Pergunta número 12, livro grande que leu devagar. E esse é Os Três Mosqueteiros, que já tem resenha aqui no canal. Na verdade, foi a primeira resenha que eu fiz aqui no canal, que eu tenho, muito carinho por essa resenha. E eu aprendi muito, foi bem legal, porque essa resenha tem muitos comentários de pessoas que adoram o livro e que deixaram seus pareceres e falam um pouco do contexto histórico. E foi bem legal, porque eu aprendi bastante. Mas foi um livro que eu demorei muito pra ler, porque ele é bem diferente do que eu pensava. Ele tem momentos que são muito legais e tem momentos que não acontece quase nada. Então, inclusive, eu fiz uma pausa quando eu li ele. Eu li até a metade, parei, acho que li uns 2, 3 livros, depois retomei ele, porque ele é um pouco, assim, mais difícil pela escrita ser tão antiga e tudo mais. Mas é uma história que vale a pena conhecer. E eu não vejo a hora de ler Conde de Monte Cristo por causa desse livro. Então, Os Três Mosqueteiros. 13. Calhamaço que deixou uma saudade imensa. E esse eu vou colocar O Senhor dos Anéis. Vou colocar aqui a fotinha do box, que na verdade eu dei de presente pro Arthur e basicamente, né, tudo que é dele é meu agora. Então, tá na minha estante. E eu quero com certeza fazer uma releitura dessa história, porque ela é muito boa. Inclusive, eu estava conversando antes de fazer esse vídeo, e se for pensar, a primeira pergunta que eu coloquei, Dança da Morte, eu devia ter colocado O Senhor dos Anéis, se você for considerar ele como uma obra única, né? Que foi basicamente o que eu considerei pra pôr ele aqui. E, enfim, mas ele também é separado, se eu não me engano, cada um passa ali de 500 páginas. Mas é uma história perfeita, é muito bom. É muito demais essa história, é escrita do Tolkien. Ao contrário do que eu achava quando fui ler, não é difícil. Ele super te envolve na história e é maravilhoso. Eu quero muito fazer a releitura desses livros, mas precisa dar um tempinho aí, porque os 3 juntos são tipo umas 1.600 páginas, então bem aí mais pra frente.
14, calhamaço que te fez chorar. Eu não sou uma pessoa que chora muito com livros, é muito difícil. E eu acabei não conseguindo lembrar exatamente de um calhamaço que me fez chorar, assim, digamos, a história, ou por muito tempo. Mas eu trouxe aqui um dos meus queridinhos, que é o do Steven Tyler, O Barulho da Minha Cabeça Te Incomoda, que é uma biografia dele contando sobre a história dele como cantor, com a banda, com o Aerosmith e tudo mais, e é bem bacana. E eu lembro que no final dele eu acabei chorando, porque ele começa a contar um pouco sobre a família, e ele fala principalmente dos filhos dele, se eu não me engano são 4 ou 5, acho que são 4 filhos, e ele fala de cada um com muito carinho, e é uma forma tão bonitinha de falar que eu acabei chorando, e eu gosto tanto desse livro que eu sempre que eu posso eu coloco ele em algum lugar. Foi por isso. E a pergunta número 15 é os próximos calhamaços, as leituras futuras aí que vão vir e que vão entrar nessas categorias. Então eu separei aqui dos projetos que eu já tenho, dos milhões de projetos. Eu separei então quais vão ser os próximos calhamaços do ano e eu vou citar aqui pra vocês. Então nos 5 calhamaços que eu prometi pra esse ano, temos O Guia do Mochileiro das Galáxias, A Senhora de Whitefell Hall, Ana Karenina, Don Quixote e O Vento Levou, que eu prometi. O Vento Levou ainda eu nem comprei, então talvez não venha aí. Já das leituras do King, nós temos 4 Estações, que é um livro de conto, Christine e O Talismã, que é o último lá de dezembro de 2021. Das leituras do Joe Hill, nós temos Nosferatu e O Mestre das Chamas, que são 2 gigantões. E nas versões que eu tenho aqui do projeto da Jane Austen, a gente tem Mansfield Park e Emma, que também são 2 livros bem grandinhos. Provavelmente com esse tanto de calhamaço que eu tenho na lista, se eu conseguir ler ele já vai ser uma grande vitória, então dificilmente vai ter alguma coisa assim maior, um livro grandão que saia dessa lista. Apesar de eu querer muito ler O Conde de Monte Cristo esse ano, eu vou tentar encaixar, vou tentar socar ele ali, ver se eu consigo. E também eu queria muito ler David Copperfield, do Charles Dickens, mas ainda eu vou ler Oliver Twist dele, que foi o segundo publicado antes de David Copperfield, então provavelmente David Copperfield vai ficar pra frente pros anos seguintes. Então, já tem bastante nessa lista, então não precisa ter mais, né? Ou precisa? Não sei. Eu quero. Não sei. Então, galera, por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. É uma tag que eu acompanhava fazia muito tempo e eu queria muito responder ela. E eu acho que vai ser legal ver para os próximos anos aí, vendo se essa tag se modifica, se os livros mudam em cada categoria. Eu acho bem legal acompanhar isso. Também, se você quiser responder a tag, eu vou deixar aqui nos comentários. Vou deixar na descrição as perguntas, se você quiser responder nos comentários. Eu vou adorar saber as suas respostas. Não se esquece de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novas notificações. E a gente se vê por aí.